Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber de adorá-lo, depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltar a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados padres Deusli e Mário, seus familiares aqui presentes, na pessoa do Padre Hélio, nosso vigário forâneo, cumprimento todos os demais sacerdotes da forania, também os sacerdotes da Diocese de Barreiras, Bom Jesus e Porto Nacional, nossos diáconos transitórios e permanentes, seminaristas, povo de Deus e as nossas queridas irmãs Ravasco e outras religiosas aqui presentes. Povo de Deus, diletos internautas, especialmente os doentes e idosos que acompanham as nossas celebrações através dos meios de comunicação que usamos. A Igreja apresenta para nós, na liturgia, dentro do tempo do Natal, a Epifania, a festa da manifestação da graça de Deus em Cristo ao mundo. Nossa habilidade que se beneficia do seu sacrifício restaurador e universal. Na liturgia da Epifania, nós já podemos perceber de forma antecipada que a manifestação de Cristo aos magos já traz consigo todo esse significado. Nosso Senhor é Rei, visitado pelos reis, Rei de todos os povos. Mais do que isso, o Rei do universo, o Rei pobre e simples. Os magos, a palavra mago, magi do grego, significa sábios. São homens que vêm do Oriente, não sabemos de onde. Vêm guiados pelo astro, a estrela. Eles eram sábios e também entendidos acerca da astronomia. Essa estrela que muitos interpretam como sendo um anjo, que se manifesta. E esta estrela os guiará a Belém, a cidade de Jessé, do pai de Davi, o grande rei pastor de Israel, que prefigurou na sua pessoa, no seu trabalho como rei pastor
aquele que viria, o Messias, não para pastorear somente Israel, mas todas as nações. Em lugar nenhum do mundo quer estabelecer caminhos sem liberdade, como nós estamos vendo agora na Nicarágua, um poder caótico que lá atrás teve o apoio de elementos da igreja e que hoje se torna uma serpente a picar os pés da própria igreja. Os magos não vêm por esse caminho, o caminho do tirano, mas segue um outro caminho. Muito interessante a postura que nós olhamos nas imagens do presépio dos magos. Eles não estão em posição ereta, mas em posição curvada diante do menino Jesus, como Nossa Senhora e também São José. Eles vieram para adorar a Cristo, adorar o Senhor, o Rei dos Reis. Trazem os presentes. Os padres da igreja dos primeiros séculos estudaram muito isso. O Papa Bento XVI também, que é um grande patrístico, por assim dizer, que viveu o seu ministério, os seus estudos calcado no pensamento dos padres da igreja. E os padres da igreja rezam e tentam interpretar a Sagrada Escritura naquilo que Deus quer dizer atrás dos fatos que a Sagrada Escritura revela. No gesto dos presentes, nós podemos ver algo bonito, o significado destes presentes, que já estão na primeira leitura de hoje do profeta Isaías e no Salmo, que fala das nações, dos reis, que prestarão ao Messias homenagem e sacrifício, os incensos ao Pai em gratidão, em honra à misericórdia recebida. E a mirra, que é um perfume amargo, usado naquela região do Oriente para embalsamar os corpos, para que pudessem aguardar um pouco mais de tempo para serem sepultados. Nós podemos dar vazão à nossa imaginação e pensar que Nossa Senhora guardou esses presentes e que naquele dia que vão ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, Madalena e as mulheres, talvez levassem esta mirra para esta finalidade. A mirra representa para nós a paixão, a entrega, o maior serviço de Deus aos homens, que foi morrer na cruz por nós. São realidades bonitas e nós podemos pegar disso a dimensão que nós recebemos no batismo. Quando nós somos batizados, o sacerdote, após o batismo, nos unge com óleo, confirmando o batismo, como sacerdote, profeta e reis. E a gente canta, geralmente na liturgia da vigília de Páscoa, na hora que somos aspergidos com a água batismal, que foi abençoada para o batismo das pessoas que recebem na vigília pascal, e a gente canta: povo sacerdotal, povo de reis, louva o teu Senhor. O sacerdote de Cristo, o padre, absolutamente necessário na igreja, porque das mãos do sacerdote vem a casa de Belém, a casa do pão, a Eucaristia vem nos alimentar. O sacerdote é uma figura absolutamente necessária na nossa igreja, porque ele traz a Eucaristia. Quais são os dois elementos mais perseguidos na igreja em todos os tempos? O sacerdote e a Eucaristia. Hoje nós vemos uma perseguição aos sacerdotes através do escárnio desta cultura falsa que nós vivemos
que é fruto da revolução cultural marxista da nova ordem mundial, que despreza os padres. O escândalo de um padre do outro lado do Atlântico, ele é veiculado em todas as mídias podres do mundo, como a nossa aqui. A nossa grande mídia no Brasil é uma mídia podre. É uma mídia a serviço de um sistema podre, de um sistema sem Deus, de um sistema abortista, de um sistema que quer cercear a liberdade do povo, que quer interferir nas redes sociais para dizer o que deve e o que não deve ser veiculado. Esse é um sistema podre. E a grande mídia, podre como ela é abortista, ela é maçônica, ela é anticristã, ela é dantesca, ela é corrupta. E o pior, nós financiamos, nós pagamos esta grande mídia, que é um puxado do sistema, para garantir a permanência do sistema. E esse sistema persegue a igreja. Tem alguns que acham que não, até apoiam o sistema. Mas esse sistema que nós vivemos, não só aqui no Brasil, mas que vai jogando as suas garras através do Foro de São Paulo, em toda a América Latina e até fora, ele é um sistema leninista, que odeia Cristo, que odeia a igreja, mas usa a igreja para se impor, como usa também a democracia. Dá nojo você ouvir comunistas falarem em democracia, porque eles assaltam a democracia. É triste quando você escuta a República Democrática da Coreia do Norte. É triste. Esse sistema não gosta de padre e não gosta da Eucaristia. E dentro da igreja, nós temos nos subterrâneos da igreja, muita gente que acha que o padre é, não absoluto, mas pode até não ser, nem ter. A igreja sobrevive sem o sacerdote. A Eucaristia, a gente escuta tanta gente criticando a adoração ao Santíssimo, gente que diz, mas para que esses ostensórios tão chiques enquanto o povo passa fome? Isso tudo é contingente, não é necessário. Nós temos essa crítica, não só do sistema fora da igreja, mas dentro da igreja também. Um padre que não se assume como sacerdote, que não é capaz de compreender a grandeza do mistério que ostenta em si, apesar da sua caducidade, ele contribui com o sistema de desconstrução da igreja. O sacerdote que não ama a Eucaristia, que não tem a Eucaristia como centro da vida eclesial, mas coloca na Eucaristia a contingência e às vezes absolutizando pastorais e outros serviços no lugar da Eucaristia, ele se torna um perseguidor da Eucaristia dentro da igreja. Ele se torna um infiltrado desse mundo perverso dentro da igreja. Por isso, querido Padre Deusli, querido Padre Mário, os senhores estão assumindo esta paróquia de São Domingos, uma paróquia bicentenária, que tem um padroeiro extraordinário que vocês agora vão ter que estudar em profundidade a vida de São Domingos, e vocês vão se enriquecer com o conhecimento mais aprofundado da vida de São Domingos, e vão se apaixonar pelo rosário. Tem tantos padres que criticam o rosário. Hoje mesmo, uma fiel de um lugar distante me dizia, Dona Daíra, o padre aqui criticou o terço. Diz que não precisa ficar rezando o terço, que é uma bobagem levantar de madrugada para rezar o rosário. Falei, reza para o padre, ele está precisando do terço. Tantos padres que eram assim que se converteram, a gente acredita. Os senhores estão sendo colocados aqui para ser altercristos, para ser Cristos para esse povo. Ou seja, os senhores estão chegando aqui para ser epifania, manifestação do amor de Deus para o povo de São Domingos.
São João Maria Vianney dizia: deixa uma cidade sem padre 30 anos e o povo vai adorar as bestas. E é verdade. Uma cidade sem o padre é triste. Isso já me falou até pastores protestantes. Quem é do bem toma bênção. Outro dia eu fiquei impressionado, passando as malas ali de madrugada, naquelas coisas da Polícia Federal, estava vazio, e uma senhora falou: padre, me dê a bênção. E eu rezei, Deus me mostrou o quanto aquela mulher estava precisando do padre. E todas as vezes que ela me vê, ela sai de lá e vem me cumprimentar e diz: obrigado por aquela oração. O padre é para acolher os que sofrem, para ser epifania para as almas. Um padre leva muita gente para o céu, mas também pode levar para o inferno. E a gente deve tremer quando escuta falar do inferno, porque o inferno para o bispo, o inferno para o padre é diferente do inferno para os leigos. O nosso inferno, que nós não queremos, para os sacerdotes não é brincadeira. Ah, mas será que o inferno existe? Será que o diabo existe? Questionava o padre Quevedo, que formou tanta gente na parapsicologia para prestar um desserviço à fé. Será que não é bem assim? Isso é uma heresia. Ele cuida do céu e nós cuidamos da terra, e daremos vazão a todas as necessidades de prazer da nossa vida. E vamos lambuzar a nossa vida nos prazeres, nas coisas deste mundo. Que tristeza! Essas pessoas precisam ler a Sagrada Escritura, precisa assistir os vídeos do bispo Fulton Sheen, que fala disso, das duas faces que nos espera no momento da morte. Esse bispo extraordinário. A fé precisa ser mais aprofundada. Nós precisamos entender que a fé, quando eu assumo Cristo na minha vida, o meu jeito de ser modifica. Não é que o católico vai ser melhor do que os outros, mas nós temos a obrigação de ser diferente. Se o mundo vive no pecado, na enganação, na mentira, na ideologia, eu vou viver na graça, eu vou viver no segmento do Evangelho. Se o mundo vive na carne, no pecado, no sexo, no adultério, homossexualismo, lesbianismo, desobediência a Deus, eu vou renunciar a isso. O sacerdote no confessionário que levanta sua mão e diz: eu te absolvo dos teus pecados, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, trazendo o céu de volta à alma que se tinha desgarrado. Isso não é qualquer coisa, não. Por isso que o sacerdote, mesmo na parte humana, um homem frágil, mas ele tem o poder das chaves, de trazer Jesus no altar e ao coração do povo, de trazer a misericórdia, o perdão de Deus ao coração dos penitentes, de curvar-se sob o doente, ungí-lo com a unção dos enfermos, devolvendo-lhe a cura, a restauração de alma, de ser testemunho para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os casais, para os idosos, as pessoas fragilizadas nas suas... Você continua. Não, não é esse o caminho. Isso é relativismo. Católico verdadeiro é aquele que decide por Jesus. E você decidindo por Jesus, a sua vida moral, ela se iguala à vida de Cristo. É assim que nós devemos ser. A Igreja Católica, ela é uma proposta. Ninguém é obrigado a ser católico. Porque muita gente às vezes xinga a gente, xinga os padres, xinga o bispo nas redes sociais. Não, a igreja acolhe todo mundo, mas a igreja pontua. Filho, do jeito que você está vivendo, você está desligado
da justiça de Deus. Como é bonito viver a graça. Eu conversava com um casal essa semana, está 4 anos e 2 meses de namoro, vão casar esse ano. E eles começaram o namoro quando eram mundanos. E aí fizeram um seminário de vida no Espírito. Foram tocados por Deus e curados. E passaram a confessar, e o sacerdote orienta o namoro deles. 3 anos, mais ou menos, vivendo a castidade. Olha o que esse casal me disse. Eu falei, o que vocês me dizem? Como vocês se sentem vivendo essa graça? Foi dom da ira de Deus. Quando a gente era do mundo, que a gente vivia num motel, era aquela loucura de sexo, a gente não tinha paz, era tantas brigas, tantas coisas estranhas. Quando nós aceitamos o Cristo, quando nós acolhemos o rosário na nossa vida, a confissão mensal, a nossa vida é outra. E nós passamos a incomodar os que são mundanos na nossa família, que passa perto da gente e torce o nariz. Ah, vocês querem ser santos. É bonita a vida com Jesus, mas é vida de cruz. O católico verdadeiro carrega a cruz. E essa cruz que nos acompanha neste mundo, gente, ela vai ser aquela pinguela, aquele pontilhão que nós vamos usar quando sairmos deste mundo pela morte, para atravessar deste mundo para o céu. É a cruz. É a cruz. A nossa guia é a estrela. A cruz. Que nós devemos abraçar com amor. O padroeiro dessa cidade, São Domingos, já viveu, já no ventre da mãe, essa força de Cristo. A sua mãe piedosa já via isso. Via um cão com fogo na boca. E São Domingo é esse cão que late as palavras de Deus, que fala, e que no seu tempo ajudou tanto a igreja, como sacerdote, como homem de Deus. A vocês, povo de Deus de São Domingos, acolha com amor os seus padres. Eles vieram para servir vocês e se santificar nesta paróquia. Um padre deve estar sempre se preparando para a morte. Deve ter diante de si o mistério da morte. E a gente se prepara para a morte no apostolado, na vivência do ministério. E eu quero dizer para vocês dois que todos os dias vocês vão àquela capela, está tão bonita e cheirosa a capela da casa paroquial, vocês todos os dias, não deixem de rezar a oração do ofício das leituras e as laudes. Tire esse tempo. Pelo menos essas horas vocês devem rezar. Hoje tem um tanto de padre que mora junto que não reza. É um péssimo testemunho. Oração adiada, oração fracassada. Se você não reza de manhã, durante o dia você não reza. E a capela que nós temos na casa paroquial, eu faço questão que todas as casas paroquiais têm a capela, é para que o padre chegue ali e fale com Jesus. Papa Francisco, no início do seu ministério, do seu magistério papal, ele diz: a luz do sacrário deve ser a última que o padre vê no final do dia. A visita a Jesus Eucarístico, esta força. Quero também que os senhores façam uma bonita e profunda comunhão na forania. Que os senhores sejam abertos também a visitar os seus colegas padres. A gasolina mais bem gasta que um padre gasta é aquela que ele pega o carro para ir almoçar com um irmão, com um sacerdote que às vezes está doente, está precisando de uma visita. Avisa, irmão, vou ir almoçar contigo, a gente pode rezar o terço junto, rezar as laudes, vai ali. É assim que os padres devem viver. Reunião de padre não é para beber cerveja, ficar conversando fiado, falando mal dos outros, não. A reunião dos padres ela tem que ter piedade. A casa paroquial deve ser um lugar de silêncio, por isso casa paroquial não é lugar de atendimento. Atendimento no escritório da paróquia.
Casa paroquial, os padres e quem trabalha na casa. Às vezes uma visita especial, uma família, uma coisa. É o lugar do sossego do padre. O padre tem que chegar na sua casa e ter sossego, porque a cabeça do padre é cheia também de muitas preocupações. São os velórios, os doentes, as angústias que o povo partilha com a gente. Tudo isso é motivo também de cansaço do sacerdote. E o sacerdote descansa no Santíssimo, na reza do seu terço, na confissão que o padre faz com seus colegas. O que eu quero de vocês aqui, meus filhos, é que vocês atendam bem o povo, sejam firmes, não façam concessões morais, exija das pessoas a conversão, com paciência. Às vezes o pecador tem 40 anos, 30 anos que está no pecado, é preciso ter paciência, acompanhar, ajudar a pessoa a sair do imbróglio do pecado. E que a paróquia seja constantemente um presépio e um sacrário, onde as pessoas possam mergulhar no mistério da encarnação e também da paixão e da ressurreição de Cristo. E que o povo, olhando para os senhores, possam ver, é o nosso padre. Por isso o padre é bom sempre andar de clésima, com a sua batina, que é uma maneira de a gente respeitar o povo. Que eu quero dos meus padres, que a gente ama tanto, que hoje chega nessa paróquia, humildes, simples, para viver a pobreza, a simplicidade com vocês. Agradeço também a presença do senhor prefeito, que sempre muito amável com as nossas solicitações. Nós estamos elaborando um projeto para a Terra Ronca. Eu gostaria muito que a Terra Ronca um dia fosse um grande centro, não sei se é mais bonita, que eu não conheço a de lá, né? Mas que ali, há 100 anos atrás, um padre colocou uma cruz lá e direcionou o povo para rezar naquela Lapa, no mesmo dia do Bom Jesus da Lapa, para facilitar o som automotivo. Uma anarquia foi esse ano. Nós da equipe não dormimos toda. Mas que tipo de gente que não sabe como é pesada a mão de Deus na vida de quem escarnece das coisas de Deus? Quem na terra ronca e perturbar a noite com esse som automotivo, com cachaçada, nunca vai ser feliz. Nunca, pode escrever. Nunca vai ser feliz. Vai sempre olhar para o Cristo e vai ver Cristo de costas. Se não confessar, se não mudar de vida. Os escarnecedores do Muquem, de Bom Jesus da Lapa, lá na Bahia, aqui, os que escarnecem em Trindade, em Aparecido do Norte, nunca terminam bem. Porque você escarnecer de Deus é você dar escritura do terreno da sua vida ao diabo, ao inferno. E nós precisamos precaver disso. Tem muita anarquia nesta nossa romaria da Terra Ronca. Muita. É muita cachaça, é muita pinga, é muita imundície, é muita gente mostrando o corpo. Isso não agrada a Deus e eu espero contar com a ajuda dos anjos para que a nossa romaria seja um dia aquela romaria que você sente o perfume do bom Jesus na vida das pessoas e não a catinga de enxofre na vida de tanta gente.